demos uma aula aqui de questões e processos incidentes, e eu quando inicio essa aula de hoje, retomo isso porque no Código de Processo Penal da gente, esse tema está imbricado e confuso em termos de topologia mesmo, em termos de localização do assunto, né? Eu vou dar um panorama aqui para vocês nesse primeiro slide. O nosso Código de Processo Penal, a gente nunca pode esquecer isso, né, gente? Nosso Código de Processo Penal é de 1940, né? E eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ler a exposição de motivos. Eu acho que vale até dar uma compartilhada com vocês de um parágrafozinho da exposição. Acho que eu tenho ela fácil aqui. Na exposição de motivos, às vezes a gente vê os discursos, né, de punitivismo aí muito fortes em 2020, 2019, 2018, estão voltando muito forte os discursos. E é claro que, em geral, na Defensoria Pública, a gente tem uma postura crítica a isso tudo, mas eu não estou nem puxando tanto para a crítica de indignação, pô, é um absurdo o discurso punitivista. Mas um dado objetivo eu queria compartilhar com vocês, já que eu mencionei isso aí. Nosso Código de Processo Penal, ele reproduz completamente, lá em 1940, um pouquinho antes, 1941, na verdade, né? Esse discurso, assim, de forma muito expressa. Eu estava relendo esse discurso há uns dias e até pensei em compartilhar com vocês ao longo dessa aula. Vou, então, começar compartilhando eles. Quando o código foi criado, existia uma indignação muito grande com aquilo que o pessoal chamava de muitas regalias, né? O pessoal dizia, ó, o acusado no Brasil, hoje, em 1941, ele tem muitas regalias. Existe um texto de exposição de motivo assinado por Francisco Campos que diz isso expressamente. E aí vou ler um pedacinho para vocês. O espírito do Código, quando eles explicam o espírito do Código de Processo Penal da gente, eles dizem, ó, do que vem a ser ressaltado e de vários outros critérios adotados aqui pelo projeto, se evidencia que este projeto se norteou no sentido de obter o equilíbrio entre o interesse social e o da defesa individual, entre o direito do Estado à punição dos criminosos e o direito do indivíduo às garantias e seguranças de sua liberdade. Apesar de ele dizer isso aqui no espírito do código, né, que a gente fica pensando assim, pô, isso dá até uma impressão de que há um equilíbrio bacana aqui. No iniciozinho da exposição de motivos, a gente vai ver uma referência aqui exposta, e aqui até abrindo aspas, a um conjunto de regalias, um conjunto de situações que beneficiam o réu, um conjunto de direitos exagerados. O que é que existia antes do Código de Processo Penal de 1941? Isso é importante para a gente entender as medidas cautelares reais também. Existia uma noção de que existia uma influência clara do liberalismo, né? Liberalismo político mesmo. Não estou nem falando de neoliberalismo, de liberalismo econômico. Estou falando de liberalismo enquanto garantias do indivíduo perante o Estado. Dizia-se que o nosso Código de Processo Penal era bem liberal, era bem garantista para o indivíduo e que isso tinha que terminar. Deixa eu ler aqui a passagem que eu queria ler, enfim. Abre aspas. As nossas vigentes leis de processo penal asseguram aos réus, ainda que colhidos em flagrante ou confundidos pela evidência das provas, um tão extenso catálogo de garantias e favores que a repressão se torna necessariamente defeituosa e retardatária, o que decorre daí um indireto estímulo à expansão da criminalidade. Urge que seja abolida a injustificável primazia do interesse do indivíduo sobre o da tutela social. Não se pode continuar a contemporizar com pseudo-direitos individuais em prejuízo do bem comum. Então, veja que 1941 isso, né? Às vezes a gente vê hoje esse discurso apontado até como novo por pessoas, inclusive, que são especialistas, e a gente tem todo o respeito por quem pensa diferente, mas está lá previsto lá no início do nosso Código de Processo Penal. Essa contextualização é importante para entender por que é tão confusa essa topologia, às vezes, do nosso Código de Processo Penal.
que às vezes a gente estuda uns institutos como a prisão preventiva, que seria a última ratio, seria excepcional. A gente estuda as cautelares em geral no processo penal. Hoje a gente não tem só a prisão preventiva como medida cautelar pessoal, a gente tem a fiança, a gente tem o comparecimento periódico em juízo, enfim, tem outras alternativas à prisão para cautelar, aí a garantia da ordem pública ou outra coisa. Mas a gente se esquece de que o Código veio nesse espírito. Achava que havia liberalismo demais no nosso país, que as garantias do indivíduo eram muito grandes, havia muitas regalias e que isso atrapalhava a punição severa e adequada dos crimes, né? Então, feito essa introdução, a nossa topologia, a nossa organização do assunto, ela é meio bagunçada. Por quê? No título que trata das questões e dos processos incidentes, a gente vê uma série de capítulos que foram trabalhados naquela aula anterior que eu dei, há mais ou menos 2 meses, 1 mês e meio, talvez, algumas semanas atrás. Lá a gente viu as questões prejudiciais, as questões que influenciam o mérito da causa. Vimos as exceções de competência, por exemplo, impedimento e suspeição. Rapidamente, eu até comentei com vocês e reitero isso, são dispositivos que vale a pena ler seco mesmo, viu, gente? Se o pensamento for concurso, ser aprovado na defensoria especificamente, se o pensamento também for mestrado, já existe um outro tipo de leitura, mas se o pensamento for concurso, dá para a gente ler tanto os dispositivos da aula de hoje quanto os da passada secos mesmo, não precisa se aprofundar tanto, tá? Acompanhando a aula já vai ser suficiente. Questões prejudiciais era o capítulo 1 desse título, do Consultório de Processo Penal, exceções, incompatibilidades e impedimentos, conflito de jurisdição, restituição de coisas apreendidas. Aí eu vou pular o 6, incidente de falsidade, é o 7, e o 8º, incidente de insanidade mental do acusado. Todos esses 7, com exceção do capítulo 6 aí, foram trabalhados na aula passada, e no meio dessa confusão, existe o capítulo 6, que é o capítulo de hoje, que trata de medidas assecuratórias, né? E por que a confusão? Porque a doutrina, acho que é praticamente unânime isso aí hoje, se a gente abrir qualquer livro de processo penal hoje em dia, atualizado, a gente vai ver essa introdução já no início aí de qualquer exposição sobre o assunto. Esse, inclusive, não é um assunto que toma muitas páginas também de livro, do assunto de hoje. Ele vai dizer que, na verdade, o que o Código Processual chama de medidas assecuratórias são medidas cautelares. Eu vou até passar 2 slides aqui para explicar. Hipoteca legal, arresto e sequestro são medidas assecuratórias para o nosso Código de Processo Penal, mas, a rigor, ainda que possam ser chamadas, tudo bem, de medidas assecuratórias, a gente vai ver por quê, elas visam assegurar algo, realmente faz sentido essa terminologia, a rigor, elas são medidas cautelares reais. E o que significaria exatamente essa palavra reais, né? Medidas cautelares reais, porque reais se opõe ao quê? A gente tem a prisão preventiva e as outras medidas cautelares pessoais como algo muito comum na prática, né? Vou dar um exemplo aqui. Houve uma prisão em flagrante hoje à noite por furto. A pessoa era reincidente, o furto era qualificado, era de objetos caros, então o policial resolveu fazer realmente o flagrante, formalizar o flagrante, não entendeu que era um caso assim de significância absurda, que impedisse até a formalização mesmo do flagrante. Ele formalizou o flagrante, o delegado de polícia, e o indivíduo que foi flagrado vai para a audiência de custódia. A gente está na pandemia, mas vamos esquecer a pandemia, né? Amanhã vai ter audiência de custódia, então, lá na Barra Funda, que foi aqui em São Paulo. Beleza, chegamos na audiência de custódia, o que é que vai ser analisado? A medida cautelar pessoal. A gente vai ser analisado se esse flagrante vai gerar a decretação de uma prisão preventiva, aí vai analisar, o cara é reincidente, o furto é mais grave, a defesa, por outro lado, vai dizer, mas é furto, é sem violência e grave ameaça. Juiz ou juíza ponderam esses argumentos e decidem se a pessoa responde à eventual investigação em liberdade ou se ela responde à eventual investigação presa. Ou ainda, se ela responde a uma eventual investigação
em liberdade, mas com algumas cautelares pessoais contra si. Exemplo de cautelar pessoal que sempre é decretada quando a prisão preventiva não é: comparecimento periódico em juízo, proibição de se ausentar da comarca sem avisar o juízo. Então, a juiz às vezes diz assim, você é reincidente, o furto é de um bem mais caro, eu vou conceder a liberdade provisória, mas eu imponho a medida cautelar de comparecimento bimestral ao juízo. Então, 2 meses você vem, atualiza endereço, para a gente ter a garantia de que você não vai se furtar aí de eventual punição, caso você seja punido por isso. Essa é uma medida cautelar pessoal, que incide sobre a própria pessoa e cujos requisitos estão associados aos dispositivos de cautelares pessoais. Necessidade, adequação, no caso da prisão preventiva, garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, assegurar a conveniência da instrução criminal. Esses são os requisitos específicos das medidas cautelares pessoais ou da prisão preventiva em específico. Beleza? A gente decreta, então, a prisão preventiva ou outra medida cautelar pessoal que vai incidir sobre a pessoa, que vai ter que comparecer periodicamente ou se ficar presa por um tempo. E a gente visa assegurar algumas coisas específicas, como, por exemplo, a aplicação da lei penal, a garantia da ordem pública, etc, etc, etc. E nas medidas cautelares reais? As medidas cautelares reais, segundo uma sistematização bem legal aqui que eu vi do André Nicolini, do Rio de Janeiro, professor que tem um livro também de processo penal que é legal, elas podem se dividir nas medidas assecuratórias, que são o capítulo 6, voltando aqui do título das questões de processos incidentes, e também constituem cautelares reais itens que não estão nesse título aqui. Por exemplo, a busca e apreensão, que seriam cautelares probatórias, digamos assim. São medidas cautelares também com o objetivo de obtenção de prova. Um outro exemplo de medida cautelar probatória seria a interceptação telefônica. Tudo isso para dizer que faria muito mais sentido que as medidas assecuratórias que a gente vai estudar hoje, sequestro, arresto, hipoteca, especialização da hipoteca, estivessem nas cautelares, perto das cautelares pessoais. Então, faria mais sentido que fosse prisão, comparecimento periódico, fiança, e depois cautelares reais, medidas assecuratórias, cautelares probatórias, busca e apreensão, interceptação telefônica. Faria mais sentido que fosse assim. Por que não é assim? Porque o próprio legislador de 1941, alguns dispositivos vão deixar claro isso, ele não considerou cautelares reais essas medidas. E qual é a diferença de dizer que elas são cautelares reais ou não, né? Aí a gente chega nisso aqui, depois a gente vai voltar ali para os outros slides anteriores, a ordem não é das melhores hoje, mas a gente chega a essas noções gerais aqui das medidas assecuratórias. Elas são medidas cautelares reais, como a gente vê aqui no iniciozinho dos slides. Elas têm um objetivo, que é assegurar os efeitos genéricos da sentença, tem algumas características, mas o que eu quero destacar principalmente hoje são os pressupostos dela. Elas, como cautelares, cautelar é uma coisa muito mais bem... a impressão que eu tenho é que as cautelares são muito mais bem sistematizadas e bem delineadas no processo civil, né? Quando a gente vai estudar cautelar no processo civil, tem até um livro do processo cautelar, sempre teve, historicamente, né? Teve uma preocupação. Hoje o processo civil tem a antecipação da tutela, a tutela cautelar, a tutela de urgência, a tutela de evidência, tem uma sistematização bem feita sobre isso. Mas quando a gente estuda cautelar, geralmente a gente fica atento a 2 requisitos. Vamos tentar juntar aqui processo civil e processo penal de uma forma bem genérica. Eu sei que tem diferenças gritantes entre um instituto e outro, mas de forma bem genérica. Tem o fumus bonus iuris, né, que é a fumaça do bom direito, e o periculo in mora, que é o perigo da demora, né? Então, fumus bonus iuris é a fumaça do bom direito. No processo civil vai ter referência, antes tinha verossimilhança, agora é probabilidade. Aí o periculo in mora pode ser considerado a urgência do provimento. Qual é a ideia disso? Para uma cautelar ser decretada em geral, o que se fala é que o que você pede tem que ser provável. Se você quer acautelar algo, se você quer assegurar que esse algo funcione no futuro,
Você tem que provar que isso, você tem certa razão no que você está pedindo. Então, por exemplo, no processo civil, se eu quero, por exemplo, antecipar uma prova, porque essa prova pode perecer, eu tenho que mostrar que o direito que eu quero argumentar que é meu, ele está minimamente provado, senão não tem necessidade nenhuma de eu fazer isso, né? E eu também tenho que provar o perigo in mora, que é a urgência, né? Eu tenho que provar que eu tenho que antecipar isso, porque senão isso vai se perecer com o tempo, senão isso vai perder o objeto. Então, geralmente, cautelar tem o fumus bonus iuris e o periculum in mora. Periculum in mora. No processo penal, quando a gente fala das medidas cautelares pessoais, a doutrina vai falar do fumus comissi delicti, que seria a probabilidade mínima, os indícios mínimos, né, de autoria, os indícios mínimos de que realmente existe um crime aí a ser estudado, a ser trabalhado, os indícios mínimos de que Joãozinho da Silva foi realmente o autor do furto que a gente pretende punir, né, que o Ministério Público, melhor dizendo, ou o titular, o ofendido, nos casos de ação penal privada, pretende punir, ver punido. E a gente tem que mostrar também o chamado periculo libertatis, né? A gente tem que provar que é agora que tem que ser decretada a prisão preventiva, no caso das medidas cautelares pessoais, no caso da prisão preventiva, por exemplo. A gente tem que procurar provar, por exemplo, que se a gente não decreta a prisão da pessoa agora, ela vai fugir. Ou se a gente não decreta a prisão da pessoa agora, ela vai matar uma testemunha, lesionar uma testemunha, e isso vai comprometer de alguma forma o processo. Então, tem esses dois requisitos que são um paralelo, digamos assim, do processo civil adaptado para o processo penal, que é completamente diferente. Quando a gente diz que as medidas assecuratórias são medidas cautelares reais, a gente diz a mesma coisa. A gente diz que, de um lado, tem que provar que tem um pouquinho de crime aí em jogo, né? O crime não vai estar 100% comprovado ainda, óbvio, mas que tem alguma coisa, tem um indício de autoria, tem materialidade aí no que a gente está falando que a pessoa praticou. E o segundo ponto, tem urgência, tem perigo de perecer, tem perigo de que aquilo que a gente quer obter não seja obtido caso não haja a decretação dessa cautelar agora. Quando o Código de Processo Penal, que é antigão, como eu li ali na exposição de motivos, inclusive na mentalidade, não encara como medidas cautelares reais a crítica de Auri Lopes e de grande parte da doutrina, Renato Brasileiro, o André Nicoliti também, Badaró e tantos outros, é no sentido de que as decisões não vão ser bem fundamentadas. As decisões vão dizer assim, ó, decreto sequestro porque está suficientemente provada a autoria para efeito de sequestro. Certo, mas e a urgência? O sequestro é urgente? Está aprovada a urgência ou não? Aí o juiz vai dizer, isso não está na lei, não precisa. E aí a gente vai contra-argumentar, mas é uma medida cautelar real. E para uma medida cautelar ser decretada, a gente tem que provar a urgência também do provimento. Não basta provar os indícios de autoria. Então, essa é a grande observação teórica do tema, certo, gente? Esse é a grande coisa que a gente vai ler em livros, que a gente vai ver além da lei. Porque isso a lei não traz, porque a lei é desatualizada. No mais, é um pouco de leitura seca mesmo, e um pouco de explicação, porque a leitura seca, nesse caso aqui, também é um pouco confusa. A lei confunde um pouco os institutos, mas a gente vai entender bem direitinho hoje, não tem mistério nenhum, vocês vão ver. Então, voltando. Código Penal. Sempre que vocês tiverem dúvida, vocês interrompem, viu, gente? Pelo amor de Deus, pode ligar o microfonezinho aí e atravessar. Voltamos para o Código Penal. Tá? No processo penal, a gente vai para o Código Penal, para entender qual é o objetivo, né, disso aí. Só a título de revisão, houve alterações até no pacote anticrime, isso vai ser, ou já foi trabalhado em penal com vocês, não vai ser o objeto da aula de hoje. Artigo 91 do Código Penal vai trazer os efeitos genéricos ou automáticos da sentença penal. E o 92, os efeitos específicos, que não são automáticos, porque precisam ser declarados especificamente na sentença. Ela tem que especificar que está declarando aquele efeito, senão esse efeito não funciona, beleza?
Os genéricos são 3. Tornar certa a obrigação de indenizar os danos. No caso do furto, eu gerei um prejuízo financeiro para a pessoa. Eu tenho a obrigação de indenizar, isso é automático. Na prática, muitas vezes as pessoas não correm atrás dessa indenização, mas elas poderiam, se fosse o caso, fazer. Perda dos instrumentos do crime, digamos que o furto foi praticado com a chave micha. A pessoa que praticou o furto com a chave micha, ela não vai poder peticionar dizendo eu quero a minha chave micha de volta, porque eu tenho um apego a ela. Não vai rolar. Perde os instrumentos que usaram para o crime, caso o crime, claro, esteja comprovado. E perde o produto, óbvio, do crime. Se furtou um celular, o celular que era furtado, é óbvio que não será seu. Mas aqui você perde também o que provavelmente, o que possivelmente você comprou com a venda do celular. Então você perde também aquilo que é consequência, não direta talvez, mas indireta da sua conduta. Tranquilo? Esses são os efeitos genéricos, isso é Código Penal, é só a título de explicação do objetivo das medidas cautelares reais. Os específicos seriam a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, tem alguns requisitos específicos no Código Penal que a gente não trabalhará hoje. Pode perder também o poder familiar, né? O chamado poder familiar é possível que seja também comprometido por causa da prática de um crime, também observados certos requisitos ali do Código Penal. E a depender do tipo de crime, você pode também ser considerado inabilitado para dirigir veículo. São efeitos específicos. Desses efeitos, para garantir esses efeitos, é que alguns desses efeitos, melhor dizendo, né, é que foram pensadas as medidas assecuratórias. Tranquilo? Então, as medidas assecuratórias, que é o capítulo que é o objeto da aula de hoje, elas têm 2 grandes objetivos. Essa sistematização é da professora Marta Saad, um texto muito interessante que ela publicou recentemente, há poucos anos atrás, sobre a decretação da prisão como substituição a essas medidas assecuratórias. A professora Marta Saad diz no texto, a gente não pode prender para fazer o que a gente deveria fazer via medidas assecuratórias. Então, é muito importante a gente entender para que servem as medidas cautelares reais. Por quê? Porque as medidas cautelares pessoais não servem para isso. Então, a gente não pode decretar uma prisão para atingir o objetivo que deve ser atingido via medidas cautelares reais, via medidas assecuratórias. Beleza? Então, ela faz essa sistematização e diz, existem medidas assecuratórias no Código de Processo Penal, 2 delas, são 3 ao todo. 2 delas são destinadas à reparação do dano, então são muito mais pensadas em favor da vítima mesmo, do ofendido. São a hipoteca legal e o arresto, tá? E tem uma medida assecuratória que é destinada à garantia do perdimento dos instrumentos e dos produtos do crime, perdimento ali dos bens, né? Que é o sequestro, tá? Então a gente consegue sistematizar ali dessa forma as medidas assecuratórias. O principal de saber é medidas cautelares reais, elas têm esse objetivo de comprometer de alguma forma o patrimônio da pessoa que, em tese, praticou um crime, para evitar que ela dilapide esse patrimônio. Então, ela é muito importante, essa discussão, na Lava Jato, por exemplo, né? Se alega, por exemplo, imagine que alguém alega, por exemplo, que determinado parlamentar praticou lavagem de dinheiro, né? Agiu com corrupção, ganhou 100 mil reais com um ato corrupto, desses 100 mil reais ele lavou, ele foi fazendo girar esse dinheiro, colocou parte em nome de uma pessoa, comprou um estabelecimento e fingiu que não era dele, enfim, esse dinheiro foi sumindo, foi para contas fora do país, isso é lavagem. O que é que o Ministério Público pode fazer? Ele pode pedir uma medida cautelar real. Ele pode, por exemplo, dizer essa pessoa está dilapidando o patrimônio e os efeitos da condenação de reparação do dano ou de perdimento de instrumentos e produtos do crime talvez sejam comprometidos se a gente não decretar uma medida cautelar real agora. Então, essa é a fundamentação. Existe indício do crime, né, da autoria,
E existe urgência, porque se não for decretada a medida agora, ela vai ser inócua. Alguns dos efeitos da condenação serão inócuos. Então, o que é que a doutrina vai dizer, Marta Saad, por exemplo? Quando você quer esse objetivo de garantir esses efeitos da condenação, não é para prisão, não é por prisão processual, não é prendendo a pessoa que você garante isso. É impondo medidas cautelares reais, inclusive por falta de previsão legal. A gente não tem previsão legal de prisão processual para recuperar ativos. Essa é a crítica. Beleza, passamos isso, então, medidas cautelares reais, elas têm os objetivos de assegurar os efeitos da sentença patrimoniais, elas têm jurisdicionalidade, no sentido de que elas devem ser requeridas ao juízo, né? Elas devem ser pedidas para o juiz, existe a discussão até sobre o contraditório, a gente está chegando aí. Como são medidas cautelares? Exigem-se os requisitos da cautelar, e aqui, como as cautelares são reais, parte da doutrina vai dizer, não precisa nem falar em periculum libertatis, porque não é nem a liberdade que está em jogo. Você pode até falar em periculum in mora, não tem problema. Mas o que você não pode fazer é dizer que não existe a necessidade de comprovar a urgência ou o perigo in mora. Isso você não pode, porque elas são cautelares. E aí a primeira turma do STF, numa decisão recente, em 2019, disse que o perigo da demora não precisa ser demonstrado, pois ele é inerente às medidas cautelares reais. Então, o STF, por exemplo, recusou a crítica da doutrina e foi pela literalidade do Código de Processo Penal. Recebeu críticas dessa decisão. Há um precedente. Não dá para dizer que a jurisprudência do STF é nesse sentido, porque isso é um julgado, né, da primeira turma. Não é algo tão reiterado, isso não é tão comum de aparecer no STF também. Contraditório prévio é uma discussão também que existe na doutrina, né? O Código de Processo Penal, nos dispositivos dele, ele vai fazer crer que o contraditório prévio seria desnecessário. O que é o contraditório prévio? É você ouvir a parte antes de decretar a medida. Mas hoje, principalmente com as reformas até do próprio pacote anticrime, que deixaram mais claras algumas garantias relacionadas às medidas cautelares pessoais, parte da doutrina, Renato Brasileiro também, por exemplo, vai dizer que o contraditório prévio, em regra, vai ser sempre exigido. Então, aquele entendimento de que talvez fosse desnecessário o contraditório prévio, porque são meras cautelares reais, estaria superado pelo pacote anticrime, que exigiu o contraditório prévio para as medidas cautelares pessoais. Se exigiu para as pessoais, que são mais graves, pode gerar prisão, quanto mais para as reais. Excepcionalmente, agora de forma justificada, aí se pode aceitar a decretação de uma cautelar real sem contraditório prévio, desde que se justifique que o contraditório prévio vai prejudicar a medida, né? No caso de interceptação telefônica, que não vai ser objeto da aula de hoje, a gente vai ficar restrito às assecuratórias. Na interceptação telefônica é muito comum dizer que não dá para dar vista para o acusado, senão ele vai saber que está sendo grampeado. E em alguns casos faz todo sentido mesmo. Realmente não tem sentido você grampear alguém e avisar, olha, eu estou grampeando, fique ligado, senão você vai acabar sendo flagrado. Aí o cara vai dizer, beleza, já não uso mais esse telefone, né? Não dá. Existe uma característica comum a elas também. A gente vai ver que tem uma exceçãozinha das três, tem uma que a gente consegue argumentar pela exceção, que é a ausência de impenhorabilidade em regra. Tá? A Lei 8.009 de 1990 é uma lei que a gente vê muito em direito civil, quando a gente vai estudar direito de família, ela garante a impenhorabilidade de bem de família. Eu já fui oficial de justiça, e às vezes a gente ia penhorar a casa da pessoa e a gente detectava que a casa da pessoa era única e que ela morava lá. Né? Dependendo da dívida, na maioria dos casos, a gente não pode penhorar uma casa dessa. Eu dava uma certidão perguntando para o juiz o que é que ele queria que eu fizesse, porque quando eu cheguei a essa casa, eu notei que essa casa era impenhorável. E aí o juiz dava um despacho e dava outro tipo de decisão. Nem lembro no que é que dava esse tipo de situação, mas é a tal da impenhorabilidade que impede que a casa que é única para a pessoa seja penhorada. As medidas assecuratórias, por expressa disposição da própria Lei 8.009, geralmente
elas não se sujeitam a essa impenhorabilidade, ou seja, você pode sim decretar uma medida cautelar real contra o acusado, mesmo que seja bem de família. Tranquilo? Tem uma exceção que a gente vai ver já já, a gente volta a esse assunto. Agora sim, não é muita coisa, cada medida é resolvida até em poucos dispositivos, tá, do nosso Código de Processo Penal, e eu vou citar aqui os principais. Sequestro. O que é o sequestro, né? Lembre-se, o Código de Processo Penal não é muito técnico. Quando a gente fala de sequestro no processo penal, a gente não está falando do sequestro que a gente entende no processo civil. Então, se a ideia é o sequestro do processo civil, tenta esquecer um pouco isso para entender o que é o sequestro no processo penal. O sequestro ele é facilmente compreendido a partir da distinção, gente, com a busca e apreensão, tá? O que é a busca e apreensão? A busca e apreensão é aquele instituto que vai incidir sobre os bens móveis que são objeto direto do crime, né? É muito comum ali que, por exemplo, a autoridade policial peça um mandado de busca e apreensão de uma arma que teria sido usada no crime. E aí o policial, de posse de um mandado devidamente fundamentado, chega à casa da pessoa e diz, olha, estou com mandado e realmente eu preciso vasculhar a sua casa porque a gente tem uma suspeita aí de que existe uma arma que teria sido usada no homicídio, tá? Busca e apreensão móvel que é objeto direto do crime ou até produto direto também. O sequestro é a medida cautelar real que incide nem só sobre móveis, mas móveis ou imóveis, tá? A gente vai ver isso também com calma, adquiridos com os lucros ou proventos eventuais dos crimes, tá? Então, o que é que o Código de Processo Penal objetiva quando ele permite à acusação pedir e permite ao juiz deferir uma medida cautelar real de sequestro? Ele permite que aquilo que o acusado lucrou com a conduta ilícita seja acautelado para aqueles efeitos da condenação dos quais a gente falou lá atrás não sejam comprometidos, né? Principalmente por quê? Porque quando o indivíduo, por exemplo, chefe de uma organização criminosa, lucra 100 mil reais com essa organização criminosa, esse dinheiro não deve ser dele, segundo o Código Penal. No fim, ele deve perder esse dinheiro. Só que, às vezes, as pessoas não perdem. Por quê? Porque esse dinheiro já se foi há muito tempo. Então, o sequestro é a medida que vai incidir sobre bens móveis ou imóveis que foram de origem ilícita, tá? Então, bens móveis ou imóveis adquiridos com os proventos ou lucros do crime. O grande traço distintivo do sequestro, portanto, o sequestro incide sobre bens de origem ilícita, tá? Nesse ponto é até parecido com a busca e apreensão, mas o distintivo do sequestro para as outras medidas que a gente vai ver, hipoteca e arresto, é essa. O sequestro incide sobre bens que foram adquiridos com lucros ou proventos do crime, né? Não são objetos diretos, como a busca e apreensão, que pega ali a arma, como eu disse, mas são objetos adquiridos a partir dos lucros e proventos do crime. O cara vendeu, portanto, os bens que ele conseguiu furtar. Depois de vender os bens que conseguiu furtar, ele comprou outros bens e o sequestro é a medida que vai permitir que o Ministério Público, por exemplo, diga apreenda esses outros bens, tá? Diferentemente da busca e apreensão. Mas o sequestro, diferentemente, portanto, da hipoteca e do arresto, ele incide sobre bens que têm uma origem ilícita, tá? O artigo 126 do Código de Processo Penal vai dizer que basta para a decretação do sequestro a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Isso não deixa dúvida de que os bens têm que ser de proveniência ilícita, como eu disse, e eles usam essa expressão aberta, né, indícios veementes. Aí Auri Lopes vai criticar, mas o principal problema aqui não usam a expressão perigo in mora, tá? Então, lembra do que eu falei, é uma medida cautelar real. Quando a gente não considera uma medida cautelar real, olha o problema que acontece. A lei não prevê a existência da necessidade do tal do perigo in mora, de comprovar a urgência,
e muitas vezes se decreta um sequestro sem demonstrar que ou a medida é decretada agora, ou o objetivo que você tinha, que era garantir alguns dos efeitos das condenações, não vai ser atingido. Isso tem que ser provado pelo Ministério Público. Muitas vezes isso não é, muitas vezes a decisão não se fundamenta nesse sentido e diz, olha, o 126 só exige a existência de indícios veementes da proveniência ilícita. Ele não fala em urgência, em perigo in more, em demonstração de que há risco de perecimento de algum bem ou algo nesse sentido. Se a gente considera medidas cautelares, mesmo sem previsão legal, é de se exigir esse perigo in more. Gustavo Badaró vai dizer, e vai ser citado, inclusive, na maioria dos manuais, nesse texto que ele escreveu, é uma observação pertinente, por isso que é tão citada, que há uma necessidade também de referibilidade ao crime investigado. Ou seja, não adianta você dizer que o carro que você quer que seja objeto de sequestro é de origem lícita. Você tem que dizer que esse carro é de origem lícita e essa origem lícita está relacionada ao crime que você está investigando no caso, tá? Não é a qualquer situação ilícita, é ao crime que você está investigando no caso. Por quê? Porque essa é uma medida cautelar que é instrumental a esse processo. Ela não é instrumental à vida, à punição de um modo geral, à sociedade de um modo geral. Então, ela tem que ter referibilidade, tá? A legitimidade ativa, quem pode pedir? Vítima, Ministério Público ou autoridade policial. Faz sentido que o Ministério Público possa pedir nesse caso, porque são bens adquiridos de forma ilícita, né? Mas a gente vai ver que não faz tanto sentido assim na hipoteca e no arresto, que incidem sobre bens adquiridos de forma lícita, tá? Por quê? Porque o objetivo ali é outro. O objetivo é reparar a vítima e não garantir que os produtos do crime não ficam com o réu. Se o sequestro tem como objetivo que o réu não se beneficie com os produtos da conduta ilícita que ele fez, as outras medidas recaem sobre bens lícitos por isso, porque elas têm como objetivo reparar a vítima de um modo geral, seja com bens lícitos, seja com bens ilícitos, seja com bens, seja o que for, tem que reparar a vítima de uma maneira efetiva. Por isso que existem as outras cautelares. Essa é a grande nota distintiva. Então, a legitimidade ativa é vítima, MP ou autoridade policial. Só que o nosso artigo 127, ele também permite o sequestro de ofício. Juiz decretando o sequestro sem o MP pedir. Juiz decretando o sequestro sem a vítima ou autoridade policial achar que é necessário, que é adequado. E isso é também um problema. Por quê? 127 do CPP foi previsto na lei dentro daquele espírito que eu citei no início, né? Espírito de que os acusados têm muita regalia, espírito de que os acusados estão com tudo na mão ali para não serem punidos e que isso atrapalha a punição. E é por isso que o juiz poderia, lá naquela época, decretar de ofício. Hoje ele ainda pode, para a doutrina, não, né? Na jurisprudência não vejo posição firmada, assim, precedentes consolidados nesse sentido. Mas é claro que muitas pessoas vão permitir o sequestro de ofício. Como a medida não é tão usada como a prisão preventiva, a gente não consegue apontar uma jurisprudência consolidada nesse sentido. Mas o que eu posso falar para vocês com segurança é a medida do sequestro de ofício, né, claro, decretada sem pedido, é extremamente criticada pela doutrina, tá? Dizem que há uma violação ao sistema acusatório, que envolve a separação entre as funções de acusar, julgar e defender, né? O juiz ele não deve correr atrás de prejudicar o réu, de assegurar os bens do réu, se o próprio Ministério Público, que é o titular da acusação, da ação penal, melhor dizendo, não fez isso, beleza? Então, seguimos, ainda sobre o sequestro. Pode ser pedido em qualquer momento, até mesmo na fase pré-processual, desde que os requisitos estejam presentes, assim como todas as outras medidas. Ele é autuado em apartado, então vai se formar um incidentezinho aí, em apartado, para analisar se é o caso de sequestro ou não. E a defesa é feita pelos chamados embargos, o Código de Processo Penal chama de embargos essa defesa. Embargos podem ser do próprio réu, podem ser de terceiro,
Não há uma previsão de prazo, tá, gente? Isso é pouco utilizado na prática, esse procedimento, e por isso que eu falo um pouquinho mais rápido, porque basta a leitura dos dispositivos e a gente não está aqui para repetir, né? Algo que vocês podem ler. Essa defesa, o código chama de embargos, o próprio réu pode embargar o pedido de sequestro. Terceiros de boa-fé, por exemplo, podem embargar o pedido de sequestro. E é muito comum que isso, é muito possível, melhor dizendo, que isso aconteça, apesar de sequestro não ser tão comum assim na prática dos processos das pessoas pobres. Por quê? Porque o sequestro pode ser decretado ainda que o bem já tenha sido vendido a um terceiro de boa-fé. Então, às vezes, o cara diz, olha, eu realmente comprei uma Hilux com um produto do crime, né? Comprei um carrão com um produto do crime, mas eu já vendi essa Hilux, há 3 anos. E o cara não tem nada a ver, ele pensava que estava tudo certo. Esse cara vai perder, possivelmente, a Hilux e vai poder embargar e depois pedir ressarcimento, né? Ainda que terceiro de boa-fé seja o possuidor, pode haver o sequestro. Pode também haver o embargo da parte dele, né? E não há prazo para isso. Existe uma decisão do STJ, pessoal, que aplica o prazo das medidas cautelares do Código de Processo Civil, tá? Mas também é uma decisão isolada, que nem coloquei no slide, ela é referida também a alguns dos manuais. Eu nem coloquei no slide, porque também é uma decisão de uma turma, já faz mais de 10 anos que essa decisão foi proferida. Então, parece que dá para dizer que é uma jurisprudência consolidada, tá? 2 previsões foram incluídas com o pacote anticrime na Lei de Drogas. Essa Lei 11.343, para quem não lembra, é a Lei de Drogas, tá? Lei que regula aí tráfico de drogas e outros crimes aí bem comuns na nossa prática. Esses dispositivos reproduzem dispositivos que estão também presentes na Lei de Lavagem de Dinheiro. Pode ser cobrado um dia na prova, mas é difícil aparecer essa Lei de Lavagem de Dinheiro em provas de defensoria. Então, no slide eu preferi colocar só as mudanças da Lei de Drogas, porque são mais comuns os processos de tráfico e porque a Lei de Drogas foi alterada recentemente. Então, o pessoal adora novidade, eu acho que é importante vocês saberem, mas saibam que também está na Lei de Lavagem. Artigo 60, parágrafo 4º, permite a suspensão do sequestro nos moldes daquela chamada ação controlada, do flagrante diferido. Não sei se vocês se recordam aí desse instituto, que é, a gente pediu o sequestro aqui, mas vamos suspender um pouquinho a execução disso para não comprometer as investigações. Qual é o raciocínio? Se a gente fizer o sequestro agora, o cara vai perceber e ele tem muito mais patrimônio que a gente pode pegar. Então, isso vai atrapalhar a punição aí dele ou a recuperação dos ativos que ele obteve ilicitamente. Então, o 60, parágrafo 4º, permite a suspensão da medida para que não comprometam as investigações. E o 63A diz que a liberação, veja que dispositivo associado a uma cultura mais punitivista mesmo. A liberação do bem, após o embargo, ali, após a oposição da pessoa, pressupõe o comparecimento pessoal do acusado, né? O acusado teria que ir pessoalmente ao juízo ou ao local estabelecido para receber o bem, ter liberado o bem. Aparentemente é um troca-troca aqui, né? Eu libero algo que é direito seu desde que você compareça, mas comparecimento do acusado também é um direito dele, né? E não um dever, digamos assim. Existem, portanto, esses 2 dispositivos aí. Beleza? Sequestro é decidido em apartado. Recurso cabível vai ser a apelação. Por isso, porque como ele é decidido em autos apartados, a decisão vai ter força de definitiva, portanto, caberia a apelação 593.2 do Código de Processo Penal. E ele vai ser levantado no sentido de o bem vai parar de estar à disposição do juízo, né, vai voltar à disposição da pessoa, se a ação penal não for ajuizada em 60 dias, se o terceiro de boa-fé, no caso dele, prestar caução, então eu estava falando que o terceiro de boa-fé se complica, ele se prejudica, o sequestro não está nem aí para ele, mas ele pode embargar. Se ele embargar e prestar uma caução, o bem é liberado para ele, tá? E, obviamente, se houver extinção de punibilidade ou absolvição, né? Que é uma medida cautelar real que serve àquele processo, a pessoa é absolvida
Não dá. Porque eu coloquei aspas aí em por sentença transitada em julgado. Porque se a pessoa é absolvida em primeira instância, ela é solta imediatamente. A pessoa que estava presa preventivamente é absolvida em primeira instância, mesmo que não tenha transitado em julgado, ela é solta imediatamente. Por quê? Porque a prisão é uma medida cautelar pessoal. Ela se destina a cautelar algo. Se o cara nem crime praticou, não pode ter prisão. Se o sequestro é uma medida cautelar também, ainda que medida cautelar real, é óbvio que ele deve ser levantado com a decisão de absolvição, mesmo que ela não tenha transitado em julgado. Depois, se reformar, é uma outra história, mas o sequestro não poderia permanecer. O Código fala em sentença transitada em julgado e existe aí essa crítica também da doutrina, beleza? Aurélio Lopes Júnior é que fez essa crítica, pelo menos foi nele que eu a vi. Para terminar agora sequestro, a destinação final, né? O bem foi sequestrado, e aí, depois? Terminou tudo, o cara foi condenado. Avaliação e venda em leilão público é um dispositivo bem assim, irrelevante para a prática, é muito pouco comum. Mas para vocês saberem, existe essa previsão de que ele seja avaliado, vendido em leilão público, e o valor deve ser destinado à vítima ou ao terceiro de boa-fé, né, se for o caso, subsidiariamente ao poder público. Possibilidade de utilização por órgão de segurança pública, sistema prisional, unidades socioeducativas, Força Nacional, Instituto Geral de Perícia, que é o IGP, outros órgãos públicos. O que é que isso significa? O pacote anticrime trouxe um dispositivo também que permite que esses órgãos aí listados e até mesmo outros utilizem os bens que foram objeto de sequestro ou objeto até de outras medidas cautelares reais. Inclusive, existe um parágrafo nesse dispositivo que dispõe que o ente que foi responsável pela apreensão ou pela efetivação disso tem prioridade no uso, é uma espécie de prêmio, né? A doutrina está dizendo que é uma espécie de prêmio ao órgão que foi responsável por recuperar cautelarmente ou não um bem, né, que não deveria estar com o réu, né, porque é de origem ilícita. Então, essa pessoa, se for uma Hilux, e a Polícia Civil foi a grande responsável por isso, é para a Polícia Civil, preferencialmente, que ela deve ser destinada caso não haja essa avaliação e venda em leilão público, tá? Isso é o que a gente tem para dizer de sequestro, beleza? Tem alguma dúvida aí, gente? Tranquilo? Vamos para os outros dois institutos, são bem parecidos, né? Já fiz até uma introdução para vocês. Hipoteca e arresto. Sequestro, repito, origem ilícita, né? A busca e apreensão, que recai sobre objetos diretos ali do próprio crime, até instrumentos do próprio crime, né? Ela, assim como o sequestro, ela tem um caráter de recair sobre bens ilícitos. A diferença da busca e apreensão para o sequestro é a questão de que a busca e apreensão pega o objeto diretamente utilizado ou obtido com a infração. No caso de um furto com chave micha, a busca e apreensão vai incidir sobre a chave micha e sobre o celular que a pessoa roubou, por exemplo, né? Pode estar na mão do cara 2 dias depois. Entra com mandado de busca e apreensão e pega o celular, se for o caso. Essa é a busca e apreensão, e eu fiz a diferenciação para o sequestro, dizendo que o sequestro também incide sobre bem de origem ilícita, só que obtido com o lucro, com os proveitos, né? De forma ilícita, mas obtido ali indiretamente, né? Com a conduta criminosa. A hipoteca e o arresto, já disse, repito, não. Eles têm outro objetivo. Também são cautelares reais, mas com o objetivo de assegurar outro efeito da condenação, que é o prejuízo que a vítima teve, inclusive até em despesas processuais. No caso de uma batida de carro, em que há uma lesão corporal na vítima, há o prejuízo no carro dela, há o prejuízo dos gastos que ela teve, há o prejuízo da perda do trabalho dela, ficou um tempo sem trabalhar. Tudo isso é prejuízo que foi causado à vítima. E há prejuízos até de despesas processuais eventuais. Às vezes a vítima teve algumas despesas processuais relevantes. Tudo isso precisa ser restituído. Por quê? Porque o Código Penal diz que é efeito da condenação. Tá? Como é que a gente restitui? Por dois institutos, hipoteca ou arresto. Tá?
Hipoteca, na verdade, a doutrina vai dizer que é a hipoteca legal, né? Hipoteca legal é aquela que decorre de lei. O bem, ele é, digamos assim, colocado à disposição de juízo, ele é restringido, não por um contrato, não porque eu disse, ó, vou hipotecar aqui meu imóvel, não porque eu assinei aqui com um colega meu que, se eu não pagasse a dívida, haveria aí esse bem de garantia. E sim porque a lei manda. A lei manda, por isso há uma hipoteca legal. E Renato Brasileiro fala isso, outros autores também, mas Renato Brasileiro é muito bom nessas sistematizações, né? Ele fala corretamente que a hipoteca a rigor é uma garantia de direito civil mesmo, que o Código de Processo Penal, na verdade, ele regula o procedimento para especialização dessa hipoteca. Então, a hipoteca já decorre de lei, do Código Civil, e a gente precisa saber como é que a gente vai pegar eventual bem imóvel de origem lícita, né? Porque se for de origem ilícita, cabe sequestro, né? O bem imóvel de origem lícita, como é que a gente vai pegar esse bem? Como é que a gente vai colocar à disposição do juiz? Como é que a gente vai vender depois ou fazer ele ser usado para assegurar a restituição do prejuízo à vítima? Isso é que o Código de Processo Penal regula, em poucos dispositivos até. Inicialmente, ele diz que é necessária a certeza da infração e os indícios suficientes de autoria. O que é isso? É o fumus bonus iuris, ou fumus comissi delicti, né? É uma das partes das cautelares reais. Novamente, o Código, felizmente para os punitivistas, mas infelizmente para quem entende que o Código não se adequa à Constituição da República, não prevê o tal do periculo in mora, né? Que na medida cautelar pessoal, repito, a doutrina chama de periculo libertate, mas aceita que nas medidas cautelares reais a expressão seja utilizada como periculo in mora, que é a urgência. Tranquilo? Urgência de quê? Urgência de que, se não houver a hipoteca agora, repito, a restituição do prejuízo à vítima vai ficar comprometida. Ou a gente hipoteca esse imóvel agora, ou então pode haver dilapidação, sei lá, desse imóvel, pode haver perda de valor e o prejuízo não vai ser integralmente restituído e por aí vai. Dá para ver porque a hipótese é de pouca aplicação prática, principalmente de uma hipoteca, muito difícil, né? Seriam processos maiores, de lava-jato mesmo, para a Defensoria Pública tem pouca aplicação prática. Mas é muito importante saber o que são medidas cautelares reais e para que elas servem, beleza? Legitimidade da hipoteca. Repetir. Vítima, Aldir Lopes Júnior fala, ela tem que ser habilitada como assistente de acusação, inclusive, né? Vai ter que entrar num processo para pedir essa hipoteca e vai ter que argumentar que a hipoteca, como medida cautelar real, é devida. Representante legal, né? Caso ela não tenha capacidade para fazer isso. Ou herdeiros, né? Ministério Público também poderia pedir. E aí a crítica da doutrina. Primeiro, o Código de Processo Penal fala que o Ministério Público pode pedir em duas hipóteses. Quando houver interesse da Fazenda Pública, quando houver pobreza da vítima. E a doutrina também vai dizer que essas duas hipóteses hoje não são compatíveis com a Constituição da República. Por quê? Primeiro, porque quando há interesse da Fazenda Pública, quem atua são as procuradorias, a Advocacia da União, os procuradorias do município, dos estados, os órgãos de defesa da Fazenda Pública. São outros órgãos, não o Ministério Público. Inclusive, hoje, isso seria incompatível pela Constituição, porque o Ministério Público está proibido de fazer consultoria jurídica, inclusive a órgãos públicos. Tá? No caso da pobreza da vítima, é que interessa para a gente, né? Defensoria Pública é o modelo de assistência jurídica consagrado na Constituição da República, né? Bem ou mal, concordem ou discordem, assim é que a Constituição da República coloca. Defensoria Pública, instituição permanente, etc, etc, etc. Nas emendas constitucionais que reforçaram essa importância da Defensoria Pública, só fica mais e mais claro que não é o Ministério Público, mas sim a Defensoria Pública que age em favor das pessoas hipossuficientes econômicas. Até existem outros tipos de hipossuficiência, mas nas econômicas, ou seja, no caso da vítima pobre, seria a Defensoria Pública que pediria. E na prática, eu tenho certeza de que chegando a usar com uma medida dessa no Ministério Público, os próprios promotores
encaminhariam a Defensoria Pública respeitando a nossa atuação sem maiores problemas. Pode acontecer ou não, mas o fato é que as duas hipóteses não são compatíveis com a Constituição. E o Ministério Público não deveria ter legitimidade mesmo para pedir essa medida de hipoteca, ou de especialização da hipoteca. Por quê? Porque o objetivo é restituir o prejuízo à vítima, né? Então, quem tem que pedir é a vítima. Quem tem a disponibilidade sobre esse bem, e esse bem é disponível, né? A vítima, ela pode não querer ser ressarcida, né? Ela tem o direito. Por quê? Porque é econômico, a econômica é disponível. O que a vítima não pode renunciar é a punição de uma pessoa que pratica roubo, porque isso é considerado pela nossa lei de ação penal pública. Existe um interesse público, segundo a nossa lei, abstrai umas discussões de criminologia aqui, existe um interesse público na punição de um assaltante, digamos assim. Então, a vítima pode dizer, eu perdoo, mas o Ministério Público vai pedir a punição do mesmo jeito se houver a prática de crime. Agora, o bem, ela pode restituir, querer a restituição ou não. Inclusive, ela pode entrar no juízo cível pedindo ressarcimento ou não. Tá? Então, isso não deveria ser objeto de atuação do Ministério Público, segundo boa parte da doutrina. Existiu essa discussão naquele mesmo julgado que a gente mencionou lá atrás, que é um julgado da primeira turma do STF isolado, petição 7.069, do Distrito Federal, relator Barroso, e ele concluiu também, houve esse debate que eu estou dizendo, se o MP pode ou não pedir isso, a especialização da hipoteca, processo grande, né? E aí o Barroso concluiu que existe uma legitimidade do MP, abre aspas, no interesse da sociedade, inclusive até para restituir eventual pena de multa, se for o caso. O MP teria essa legitimidade aí, mesmo em se tratando de bem lícito. Eu concordo que o MP tenha legitimidade nos bens ilícitos, porque produtos e instrumentos do crime têm que voltar para o Estado, para o que for. Mas para os bens lícitos, isso é polêmico. O STF tem essa decisão, não dá para dizer que a jurisprudência é consolidada. Ainda sobre hipoteca, diferentemente do sequestro, que pode ser pedido até antes, na hipoteca a doutrina vai afirmar que é na fase processual. Por quê? Porque o próprio Código dá a entender isso, que seria na fase processual que caberia o pedido de especialização da hipoteca. Procedimento. Bem rapidamente, sem focar em informações que não são tão relevantes para a prática. Faz-se uma petição pedindo a especialização da hipoteca, o ideal é que fosse a vítima, né, habilitada como assistente de acusação que fizesse esse pedido. Autuação em apartado, né, isso não vai para o meio do processo para tumultuar o processo, isso vai ficar num procedimentozinho à parte. Faz-se uma perícia. Por que perícia? Porque a hipoteca incide sobre imóveis, né? Não sei se eu destaquei isso, mas isso é um fato. E aí vai ser necessário avaliar esse imóvel, né? Avaliar quanto vale, avaliar se é idôneo ou não ao objetivo que se busca. Manifestação das partes, né? Não existe uma previsão de um embargo, de uma defesa específica, mas é claro que o contraditório tem que ser observado, e uma decisão que vai desafiar a apelação pelo mesmo motivo que a decisão do sequestro vai, beleza? A destinação final do bem, qual é? Encaminham-se as partes ao juízo cível. Por quê? Porque já não vai o bem direto para a pessoa, né? Porque o objetivo da hipoteca como medida cautelar real é acautelar o bem, é segurar o bem ali, é deixar ele à disposição do juízo. E aí, se a vítima vai ao juízo cível e consegue liquidar a decisão que impõe uma indenização, por exemplo, a ela, em razão dos prejuízos sofridos de R$50 mil, aí esse bem que já estava acautelado via hipoteca vai ser leiloado, se for o caso, adjudicado para esse fim lá no juízo civil. Não é o juízo penal que vai dar andamento a isso, e sim o juízo civil, mas o juízo penal é quem vai acautelar isso, tá? Então, resumindo a história, um réu rico que praticou um crime com um grande ganho econômico. Esse cara praticou um crime e ele tem 10 imóveis. Já antes do crime, ele tinha 10 imóveis. Com o dinheiro que ele ganhou do crime, ele comprou 2 carros. Esses 2 carros podem ser objeto de sequestro. Sequestro que incidem sobre imóveis ou imóveis. Já os outros imóveis, como ele já tinha há muito tempo e não está comprovada a origem ilícita desses imóveis, podem ser objeto de hipoteca.
né? Aí a pergunta óbvia é, e os móveis, os móveis lícitos, né? Aí a gente passa para o arresto. Aí é por isso que eu digo que às vezes é bom uma aula sobre esse assunto. Se vocês quiserem ficar craque nesse assunto, eu acho que basta a leitura da lei, mas é ideal que leiam a lei depois de uma aula, porque às vezes a gente se confunde com a própria redação legal. Qual era a lógica, né? A lógica do Código de Processo Penal era colocar uma medida cautelar para os bens de origem ilícita, no caso tem o sequestro, que serve para móveis e para imóveis, beleza? E colocar uma medida cautelar para os bens de origem ilícita, que poderia servir para móveis ou imóveis. Se você quer distinguir, então coloca uma para os móveis de origem lícita e uma para os imóveis de origem lícita. O grande problema aqui foi que no finzinho da sistematização ficou confuso. E o arresto ele tem uma dupla função no Código de Processo Penal. Tem um arresto do artigo 136 e do artigo 137. O primeiro arresto, ele é uma cautelar da hipoteca. Não é difícil de entender, mas com a explicação, sem a explicação, a leitura da lei deixa tudo confuso. A hipoteca, o que é? É você garantir um imóvel, restringir, acautelar o processo através da construção do patrimônio imóvel da pessoa para garantir que a vítima seja restituída nos prejuízos que sofreu. Isso é a hipoteca. Às vezes a hipoteca vai demorar. Apesar da hipoteca já ser uma cautelar, às vezes a hipoteca vai demorar. Então, o primeiro artigo que trata do arresto vai trazer uma cautelar da hipoteca. A hipoteca é uma cautelar e esse primeiro arresto é uma cautelar da cautelar. É uma medida de urgência, digamos assim, para acautelar a própria hipoteca, para garantir que essa hipoteca que eu vou pedir lá na frente seja pedida com sucesso. É, portanto, uma medida preparatória, como a gente diz aqui no slide, da inscrição da hipoteca legal. O segundo arresto é que responde à lacuna que ficou na explicação anterior. A hipoteca incide sobre bens imóveis de origem lícita. O sequestro sobre bens móveis ou imóveis de origem ilícita. A pergunta que fica é, e os bens móveis de origem lícita? São acautelados como? Pelo segundo arresto. É a segunda função desse arresto. O arresto também serve, são dois arrestos que o CPP faz. Em vez de colocar dois nomes diferentes, ele colocou o mesmo nome em dispositivos um atrás do outro, inclusive. O arresto também serve para assegurar a reparação do prejuízo à vítima, igual a hipoteca, só que quanto aos bens móveis, de forma subsidiária ao quê? A busca e apreensão. Muito simples de entender isso. Por quê? Quando aconteceu um furto e o cara furtou o celular de uma moça que passava na parada de ônibus, o primeiro reparação do prejuízo que ela busca é o quê? É via busca e apreensão. O que ela quer? Ela quer o celular de volta. Então, a primeira grande forma de restituir o prejuízo da vítima é pegando o produto do crime. E quando a gente pega o produto direto do crime, a gente está falando de busca e apreensão. Tá? Só que, às vezes, a vítima também teve outros prejuízos. Por exemplo, digamos que foi um roubo e houve uso de violência. Ela teve que ficar sem trabalhar por 3 semanas por causa dos problemas relacionados à violência que ela sofreu, a moça. Então, não adianta só restituir o celular. Ela teve outros prejuízos ainda. Pode ser que ela queira assegurar esses prejuízos por uma medida cautelar real. Se ela quer assegurar através de bens móveis, ela vai conseguir com a hipoteca? Não. Bens móveis de origem ilícita não são objeto de hipoteca. Bens imóveis de origem ilícita são objeto de hipoteca. Ela vai conseguir assegurar com sequestro? Não. Porque os bens móveis ou imóveis de origem lícita não são objeto de sequestro. O sequestro, ele incide sobre bens móveis ou imóveis de origem ilícita. Então, o que é que restará a ela? Restará o segundo arresto. O arresto subsidiário à busca e apreensão. Se a busca e apreensão não serviu para ela, porque ainda tem prejuízo a ser reparado, ela pode usar o arresto do artigo 137, que é o arresto de bens móveis. Então, o arresto pode ser uma medida preparatória da hipoteca legal, a cautelar, e pode ser a segunda resposta possível
a construção de bens lícitos. A primeira é a hipoteca, que incide sobre imóveis, a segunda é esse segundo arresto, que incide sobre imóveis. E quando for ilícitos, sequestro, seja móveis, seja imóveis. Tranquilo? Essa é a confusão que o nosso CPP faz, não é só uma confusão que gera críticas da doutrina, que a doutrina vai dizer, poxa, são medidas cautelares reais, tem que ter perigo em mora, aí os juízes não decidem com perigo em mora. É também uma confusão terminológica mesmo, assim, uma confusão de redação, talvez, que poderia ser melhor, digamos assim. O arresto tem algumas regrinhas específicas, poucas, tá? Semelhante à hipoteca ali em geral. Ele vai ser revogado caso não seja o preparatório, né? Primeiro arresto será revogado caso não seja iniciada a hipoteca em 15 dias. O segundo arresto não faz sentido a gente dizer isso, porque ele não está associado à hipoteca. E o STJ tem uma decisão no sentido, tem posição no sentido de que não é cabível arrestar bens, arresto de bens do processo penal, esquece processo civil, para garantir o cumprimento de pena restritiva de direitos. Por quê? Porque já existe uma consequência muito pior que o arresto, que é prender. Eu estou na execução penal e é muito comum que a gente receba intimação de um cidadão, por exemplo, que foi condenado a prestar serviços à comunidade, e isso aqui é uma PRD, pena restritiva de direito, tá? Essa sigla a gente usa muito na prática, mas é pena restritiva de direito, a pena alternativa à prisão, né? Digamos que o cara pegou 1 ano de prestação de serviço e nunca compareceu, ou compareceu e tem uma certidão lá do estabelecimento dizendo que ele brigou com todo mundo e que fez da casa lá um inferno e que ninguém gosta dele, ninguém aguenta ele lá. Ele não está cumprindo a PRD, aparentemente. A lei de execução penal prevê que ele tem que ser ouvido antes, etc., mas uma consequência possível e bem comum é que essa pena restritiva de direito seja convertida, claro, em prisão, né? Se ela foi uma alternativa à prisão, o cara não está se adequando à alternativa, volta para a prisão. Essa consequência é muito pior. Então, não teria sentido o arresto ou a medida cautelar para garantir cumprimento de pena restritiva de direito pecuniária. Estou falando aqui, tá, gente? Eu usei o exemplo da prestação de serviço só para dizer um caso comum aqui na prática de conversão de PRD em prisão. Mas o que o STJ está decidindo aqui é pena de prestação pecuniária. A PRD tem várias modalidades, as penas restritivas de direito, uma delas é dinheiro mesmo, cesta básica e por aí vai. A pena de prestação pecuniária não pode ser acautelada via arresto, porque a forma de acautelar ela melhor, digamos assim, é prendendo, segundo o STJ. Foi uma posição aí que se firmou. Por fim, lembra que eu falei da exceção da impenhorabilidade do bem de família? Em geral, as medidas cautelares reais não se sujeitam à impenhorabilidade de bem de família. Então, você pode sequestrar, digamos assim, um bem, mesmo que ele seja só a sua casa, porque ele tem origem ilícita, então, problema seu, tá? Hipotecar, você até pode também. Arrestar, você não pode, porque o CPP dá eu engoli uma palavra aqui, por disposição expressa do CPP, eu só coloquei por expressa do CPP. O CPP entra em conflito com essa previsão da Lei 8.009 de 1990. Então, a doutrina vai dizer que, quanto ao arresto, é cabível, sim, a defesa de que o bem é de família e, portanto, é impenhorável. Tranquilo? Revisão, só para a gente não ter medo de errar e de não lembrar disso aqui, basta consultar o slide. Isso aqui vem de Aurí Lopes Júnior, Ctrl+C, Ctrl+V puro, tá? O livro dele aí de 2020. Bem boa a sistematização de Aurí Lopes. Ele vai dizer apreensão, que é a busca e apreensão, né? A medida de apreensão. Recai sobre o objeto direto do crime, instrumentos e objetos, né? No caso da chave bicha, do cara que usou uma chave bicha para furtar um celular que estava dentro de uma mala de um carro. A busca e apreensão pode recair sobre a chave bicha e sobre o celular, beleza? Porque são coisas diretamente relacionadas. O sequestro também trata de questões de bens ilícitos, mas são bens móveis ou imóveis, tanto faz, adquiridos com os proventos. Então, o cara pegou o celular, vendeu o celular, com o dinheiro da venda, ele comprou um ventilador. O sequestro pode incidir sobre esse ventilador, por exemplo, tá? Hipoteca legal. Agora a gente está falando de bens de origem lícita. E por que bens de origem lícita? Porque o objetivo é outro. É assegurar que a vítima seja restituída no seu prejuízo. Então, não importa se é ilícito. Não precisa ser ilícito, bem.
pode ser um bem que a pessoa já tinha, como se fosse uma execução civil mesmo, né? Ajudar a execução civil mesmo. Esse é o grande objetivo, a reparação no âmbito civil. A hipoteca legal incide sobre esses imóveis de origem lícita e diversa do delito. Terminada a hipoteca, inclusive, a parte deve procurar o juízo civil. Por isso que é uma cautelar real associada aí a uma questão civil. E o arresto, que deveria ser um só, mas são dois. Tem um arresto prévio de imóveis, que é uma cautelar da hipoteca. Ele incide sobre bens imóveis, claro, também de origem lícita, mas ele é preparatório da hipoteca. Então, ele é quase uma hipoteca, só que de urgência, digamos assim. É o 136 do Código de Processo Penal. E existe a quarta hipótese que preenche a lacuna, que é aquele arresto que incide sobre os bens móveis de origem lícita, claro, quando a busca e apreensão não já fizer não garantir essa finalidade. Ou a própria hipoteca também, né, caso haja bens imóveis. Se a pessoa que usou a chave mista para pegar um celular dentro da mala, só queria o celular restituído, foi o único prejuízo que ela teve, e a busca e apreensão já foi capaz de restituir o celular para a pessoa, então não vai precisar de arresto, né? Mas se existem outros prejuízos e a mera restituição do celular não ajuda, aí você pode penhorar ou no futuro alguns bens da pessoa. Para garantir essa penhora, existe a cautelar de arresto prévio de imóveis. Tranquilo? São essas as 4 medidas, com a observação de que o arresto, na verdade, são 2, e aí a gente transforma tudo em 5. Entendido aí, gente? As medidas, tranquilo mesmo. É um assunto poderia estar melhor sistematizado, mas nosso código é essa realidade aí. Para realmente finalizar, uma referência rápida aqui à alienação antecipada, e a gente vai para as questões de prova aqui, que só são 2, tá? Todas as questões de prova da defensoria nos 5 anos desse assunto são 2 só, cai pouco. Mas se cair, é uma questão que pouca gente acerta também, tem isso. Uma novidade do Código de Processo Penal bem simples, assim, bem intuitiva, é a chamada alienação antecipada. Não é difícil de entender. Para preservar o valor dos bens que possivelmente estão acautelados ali em juízo e que estão sujeitos a deterioração, depreciação, dificuldade de manutenção, o juiz pode vender antecipadamente. Vou dar o meu exemplo. Eu era oficial lá do Distrito Federal, no interior de Pernambuco, né? Eu sou de Recife, Pernambuco, por isso esse sotaque. Lá no interior do Pernambuco, a gente de vez em quando levava um carro a título de penhora, de execução fiscal ali, para a Justiça Federal. A gente fazia isso, né? Colocava à disposição do juízo, por quê? Porque esse carro depois ia para leilão para poder pagar a dívida. Beleza, uma moto, acontecia de vez em quando. Só que era muito comum a gente ver lá no pátio da Justiça Federal da gente, lá em Salgueiro, era muito comum a gente ver a moto de 2 anos atrás totalmente enferrujada. Assim. A gente até pensava, pô, não tem sentido isso, né? A gente penhora um negócio para... Mas daqui que o leilão é feito, ele já vai depreciando. Então, por isso, o pacote anticrime tomou 2 medidas. A primeira é a possibilidade de disponibilizar os bens para órgãos públicos. Aquilo que eu falei lá no início. Então, pegou um bem imóvel ali, como um carro, que é de origem lícita via sequestro, ele não vai ficar parado sem uso. Você pode, talvez, destinar à Polícia Civil, se for o caso. Beleza. Segundo ponto, se for o caso, você também pode alienar antecipadamente. Antecipar esse leilão. Aí tem algumas regras básicas. O leilão vai ser preferencialmente eletrônico, isso já é uma regra, né? A preferência ao leilão eletrônico me parece que é uma prática, pelo menos era na época em que eu trabalhava mais diretamente com isso. Aí tem as regras de valor do leilão, que são padrão também. Na primeira tentativa vai ser o valor fixado na avaliação, né? Eu coloquei alienação, mas é avaliação. E na segunda tentativa, pelo menos 80%, né? Não há uma regulação da terceira tentativa, né? Mas pelo menos da segunda tentativa, ele diz no mínimo 80% do valor, né? Tem os leilões judiciais aí, se jogar no Google vai ter muita coisa. O valor fica numa conta judicial até a decisão final e depois vai ser revertida, seja ao poder público, seja ao acusado no caso de absolvição, né? Se o cara é absolvido e o bem dele foi vendido errado, ele vai pelo menos pegar o dinheiro de volta, né? Então tem que ter muito cuidado com essa medida também por isso, porque depois prejudica. Por fim, a alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, veja que essa realidade está bem distante da gente, né, gente? Imagina só se eu vou fazer um processo de defensoria que a pessoa sequestrou uma aeronave pertencente ao réu
e para evitar o perecimento da aeronave alienando antecipadamente. Se houver essa compra de um veículo, por exemplo, uma moto por leilão, vamos usar um exemplo mais real para a gente, a pessoa não precisa pagar as multas de trânsito que eventualmente estejam com elas. É o antigo proprietário, o criminoso, entre aspas, que vai fazer isso. Se forem títulos e ações, usa a cotação oficial do dia, mas isso daí também está um pouquinho fora da nossa realidade, inclusive de concursos, beleza? O principal de saber é, existe a possibilidade de destinação a órgãos públicos, que faz sentido, né? E a alienação antecipada dos bens, hoje, graças ao pacote anticrime nesse ponto, a lei anticrime. Para finalizar, vamos para as questões. Essa é aquelas questões, é uma daquelas questões que perguntam se 1 e 2 estão verdadeiras, 2 e 3 estão verdadeiras, e por aí vai, né? Eu vou analisar item por item com vocês, beleza? Primeiro, leiam aí o inciso 1, o item 1, e deem legal para cima se estiver certo, legal para baixo se estiver errado. Pode chutar, não tem problema nenhum a gente errar, a gente vou ler em voz alta, tá? Sequestro é a retenção da coisa para que se disponha do bem e a decisão que o decreto é apelável. A redação tá meio chata, né? Tá muito bem feita, não. Vocês acham que seria verdadeiro ou falso? Aí tem que dar um para todo mundo. Professor, eu não queria ser chato de vedar, não, mas aparece as duas telas aqui. Aparece a anterior e depois vem na próxima aparece próxima animação. Já tá o verdinho, né? Pô, então, mas a segunda, as outras a gente consegue julgar. Então essa é verdadeira. A redação tá meio ruim, né? Eu não vejo vírgula aqui, por exemplo, antes de para, mas isso é bobagem. Sinceramente, assim, eu acho que a definição de sequestro não precisava falar para que se disponha do bem. Eu acho que tentaram fazer essa questão, mas assim, o principal do sequestro é de origem ilícita, o bem, ilícita, bens móveis ou imóveis. Mas não está errado também, né? Sequestro é uma retenção da coisa para que depois se disponha do bem, mas isso é uma cautelar real, de um modo geral. Agora, a principal informação é a decisão que o decreto é apelável, em regra, vai ser um procedimento em apartado, e é por isso que faz sentido uma apelação aí, porque aí vai subir o procedimento todinho para o tribunal. Segundo, não tem resposta. Porque verde é certo e vermelho é errado. Então pode ser que seja verde ou vermelho segundo. Vocês não vão conseguir ver que eu não vou passar. Vou ler em voz alta e vocês dizem aí. De forma diversa da hipoteca legal, o sequestro recai sobre bens que compõem o patrimônio lícito do autor da infração. Falso, né? Ilícito. Eles trocaram. Hoje fica fácil, mas às vezes na prova, quando a gente está esquecido, a gente pode confundir. Sequestro recai sobre o patrimônio ilícito, seja móvel, seja imóvel. Hipoteca recai sobre o patrimônio imóvel lícito. Beleza? Então, mas eu não vou passar, porque senão pode dar outra também. 3. O levantamento do sequestro ocorre se a ação penal não for ajuizada no prazo de 90 dias a contar da data em que for concluída a diligência. 60. Agora, isso aí é palhaçada, né? Um negócio desse, né? Vamos falar a verdade, né? Pode gravar aí, viu, gente? Um abraço aí para quem fez a questão. O Vossa Excelência está de brincadeira comigo. Não dá. Isso daí é muito raro cair hoje em prova de defensoria, questão que troca o prazo. Pelo menos quanto a isso, fiquem tranquilos. A não ser que sejam prazos muito famosos, assim, muito conhecidos como prazos recursais, e recursos do dia a dia, mas isso aí é muito difícil. Então tá falso. E a última, a especialização da hipoteca pode ser requerida pelo ofendido, pelo seu representante legal, pelos seus herdeiros e pelo Ministério Público. Sim? Vocês estão dizendo sim, então. Tá considerada correta. Para ser bem precisa, para a redação legal, eles poderiam ter dito, para ser bem como pelo Ministério Público, naquelas duas hipóteses ali, né? Fazenda pública e pobreza, né? Mas não disseram, ficou só o Ministério Público, só que
em tese, pode pedir sim. Ainda tem a decisão do STF ali confirmando, que eu comentei com vocês. Então, verdinho aqui, vermelhinho aqui, vermelhinho aqui, verdinho aqui. Beleza? E agora a gente vai para a última questão, que já vai ter, acho que, gabarito. Então, eu não vou passar para ela, vou deixar ela aqui do ladinho, tá? Senão vai ter o gabarito. Lendo. O sequestro consiste na medida assecuratória proposta com o fim de promover a retenção de bens imóveis ou móveis do indiciado ou do acusado, ainda que em poder de terceiros, quando adquiridos com o proveito da infração penal. Certo ou errado? Correto, né? É a definição perfeita de sequestro, inclusive. Correto. Beleza. Galera, é isso. Sexta-feira aí, né? Estamos aí, vocês estão na raça aí bem demais. Vou voltar aqui para a tela. Acho que não estou. Pronto. Acho que não estou compartilhando mais. Show de bola, muito boa aula. Vamos curtir nossa vida aí que sextou, não é isso? Tem alguma dúvida? Tá mudo aí. Já pode dar um sim ou não aí. Legal, professor. Tudo certinho, né? Beleza, pessoal. Eu agradeço aí. A gente vai ter aula semana que vem de Estatuto do Desarmamento aí também, na quinta-feira, se não me engano. Tranquilo, a gente se encontra mais tarde. Tá ótimo, professor. Muito obrigado. Boa sexta para todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.